Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de biossegurança. Hoje nós iremos abordar esse assunto acerca dos hospitais saudáveis, tá? Vamos ver um pouco aí acerca da aplicação da NR32 na prevenção de acidentes de trabalho. Isso envolvendo aí o gerenciamento dos resíduos biológicos, tá certo? Então, a NR32, perdão, é aí uma normativa aonde ela visa dar critérios acerca da segurança dos operadores e dos profissionais que atuam na rede hospitalar, tá? Essa essa normativa, ela tem aí como finalidade estabelecer diretrizes, né, conceitos, regras acerca da implementação de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Então, a NR32 nos traz aí uma série de informações acerca de medidas que devem ser implantadas dentro de uma unidade hospitalar, a fim de que sejam evitados aí acidentes de trabalho, tá? Hoje, nessa aula, a gente vai dar ênfase aí na parte do gerenciamento de riscos biológicos, onde a gente vai estar aí podendo observar a questão dos acidentes mais comuns que acontecem dentro desses ambientes hospitalares, tá? Então, como finalidade principal, a gente vai ter a implementação de medidas de proteção à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. Por que do serviço de saúde e não dos outros? Porque os outros vão ter ali suas normativas, aonde elas vão dar implementações bem mais detalhadas, ok? Então, sempre que ouvirem falar de NR32, o principal objetivo fica sendo aí essa implementação, essa criação de medidas que visem aí proteger os profissionais que atuam ali nos setores de saúde, seja enfermagem, radiologia, fisioterapia, seja o que for, tá? Dentro dessa regulamentação, a gente vai ter pontos voltados a cada tipo de risco, tá? Nós temos aí os riscos biológicos, os químicos, o risco das radiações ionizantes, risco dos resíduos, das condições de conforto por ocasião das refeições, das lavanderias, da limpeza e conservação, da manutenção de máquinas e equipamentos. Então, se fôssemos desmembrar toda essa regulamentação, a gente observaria características, né, implementações voltadas a cada um desses tipos de riscos. Quando nos referirmos a serviços de saúde, a gente fala de um local onde ele vai prestar uma assistência à população, aonde ela chega com um problema e esse problema ele tem que ser resolvido. Normalmente, esses problemas envolvem alguma alteração ali nos sistemas fisiológicos de um indivíduo. Então, qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade se caracteriza como sendo um serviço de saúde, onde lá dentro a gente vai ter o que nós chamamos de equipe multidisciplinar, composta por profissionais que são capacitados, que são habilitados aí para exercerem diversas funções. E juntos, eles têm um único objetivo, né? Que é dar assistência à saúde a todos os indivíduos que estão ali dentro. Dentro de um hospital, os operadores da radiologia, os profissionais da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, da nutrição, da biomedicina, todas as pessoas que trabalham, que estão dentro daquele ambiente, elas estão expostas a riscos, certo? Esses riscos no trabalho podem ser classificados de 5 formas.
Nós temos o risco químico, onde nele o indivíduo, né, ele pode ser exposto a algum tipo de substância química e desenvolver alguma condição ali patológica que está inerente a um acidente, né? Então, por exemplo, medicações muito fortes que não podem ser inaladas, por exemplo, ácidos, né, que servem para limpeza. Vários profissionais estão expostos aí a essas substâncias, tá bom? E se houver algum acidente, consequentemente está sendo ali ocasionado um risco para o trabalho deste indivíduo. Então, o risco químico é um dos mais comuns de acontecerem dentro de um setor hospitalar. O risco físico é aquele onde o indivíduo está exposto a energias, né? Como a radiação, por exemplo. Nós estamos expostos à radiação durante os procedimentos e temos os nossos meios de proteção para que a gente não tenha contato com ela. Então, esses meios de proteção, eles amenizam o risco inerente a essa energia que pode estar sendo produzida ali pelos equipamentos. O risco ergonômico, ele é relativo à questão postural, né, do indivíduo. Então, você trabalha muito tempo sentado e adquire um problema de coluna, ou trabalha muito em pé, adquire um problema ali no calcâneo, né, porque fica muito peso sobre a região dos pés. Então, o risco ergonômico vai estar se definindo como aquele risco que atinge a capacidade ali funcional de um determinado sistema de uma pessoa, aonde essa alteração ela acaba prejudicando algumas atividades cotidianas. O risco biológico é outro também muito comum, assim como o risco físico, que atinge ali os indivíduos que trabalham com manipulação, por exemplo, de vírus, de bactérias, mas como acontecer em pessoas que trabalham em laboratórios, tá? E aí a exposição, contato com esses agentes pode ocasionar algum tipo de doença, né? Algum tipo de risco. Esse risco é o que nós classificamos por risco biológico, tá? O risco mecânico está inerente ali ao trabalho, que exige esforço, né? Pessoas que trabalham carregando muito peso, ou pessoas que estão até mesmo trabalhando com máquinas que podem ocasionar algum tipo de acidente, tá? Esse risco mecânico está um pouco ligado ao risco ergonômico, porém eles têm ali definições diferentes, certo? Então, risco biológico, físico, químico, ergonômico e mecânico são aqueles que podem atingir um indivíduo dentro do seu ambiente de trabalho. A abrangência da NR32, né, a sua aplicação, ela é dada dentro de faculdades de medicina, principalmente aquelas que trabalham com uma parte, né, de corpos que servem para estudos de anatomia, ou faculdades de medicina que trabalham fazendo pesquisa com vírus, com bactérias, com vacina. Centros de pesquisa científica, né, que justamente são esses onde as pessoas elas desenvolvem aí fármacos, né, remédios, drogas que são em benefício da população. Escolas técnicas de enfermagem, radiologia, hematologia. Se essas escolas elas trabalham ali com materiais que podem trazer um risco à saúde dos estudantes, deve ser aplicada a NR32 dentro daquele ambiente, a fim de que não haja nenhum tipo de risco. Dentro dos laboratórios, né, laboratórios que trabalham aí com bichos, que trabalham com plantas, né, tóxicas, que trabalham com fármacos, que trabalham com corpos, em processos de necropsia, por exemplo, clínicas, equipes da saúde de família. Então, qualquer ambiente hospitalar, clínico, deve ter ali a NR32 comandando as suas características, né? Então, lá na NR32, ela vai ditar
vários pontos aos quais o indivíduo, o titular, né, do hospital, da clínica, seja o que for, ele deve estar atento para que aquele ambiente siga tudo o que vem sendo descrito por essa normativa. Assim como também esses riscos que a gente acabou de citar também estão inerentes aí a todos esses locais. Vocês podem estar observando, né? Pois essas atividades que são realizadas nesses ambientes podem sim também trazer riscos aí à saúde do indivíduo, à saúde do operador, do trabalhador que está ali naquele local. Dentro da NR32, a gente tem aí 3 resoluções, onde uma se trata das prioridades, né? O que é que deve conter nos locais de trabalho para que possa-se ter segurança e evitar ali riscos à saúde dos operadores, dos trabalhadores que estão ali. A resolução de número 2 trata das contratadas, né? Das pessoas que são contratadas, o que é que vai ser feito para amenizar o risco à saúde desses indivíduos. E a relação de número 3 trata do programa básico para capacitação. Então, será que os trabalhadores de um hospital recebem um treinamento específico, né, que esteja voltado ali a toda a regulamentação da NR32? Ou será que eles simplesmente chegam, trabalham e pronto, né? Não recebem nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de instrução? Então, dentro dessas resoluções, nós temos aí basicamente os pontos que são abrangentes dentro ali da NR32. Quanto aos acidentes de trabalho que acometem aí a sociedade, observem que nós temos aí várias técnicas, né, várias aplicações onde esses acidentes se encaixam. Vejam que no ramo da agricultura e da pecuária, nós temos 1,5% de acidentes, tá? Dados aí do ano de 2006, tá bom? No ramo dos canaviais, né, as pessoas trabalham muito com faca, com foice, a gente tem ali o risco de acidente de trabalho dentro de 1,6%. No ramo do transporte, a gente tem aí 1,7%. Nem parece, né? Uma vez que todos os dias a gente ouve notícias, né, de acidentes que envolvem ônibus, carros, motos. Porém, no ano de 2016, os dados nos mostravam aí esse valor. Na construção civil, a gente tem ali o risco de acidentes na margem de 2,8%. E as atividades hospitalares são aquelas que apresentam maior índice de acidentes de trabalho, estando ali numa média de 5%, tá bom? Então, percebam que dentro do ambiente hospitalar, o risco de acidentes ele é superior em relação ao ramo da agricultura, ao ramo dos canaviais, ao ramo do transporte e da construção civil, tá bom? Então, dentro do ambiente hospitalar, dentro dos hospitais, foi contestado também que a grande maioria dos acidentes que acontecem lá dentro são com objetos perfuro-cortantes, né? São com agulhas. Vejam aí, segundo as estatísticas, 54% dos acidentes dentro do ambiente hospitalar, eles acontecem em decorrência de agulhas, de objetos ali da classificação perfuro-cortantes. A questão do sangue também é a substância que os profissionais estão sempre em contato, né, que também ocasiona ali diversos acidentes. Lembrando que o sangue, muitas vezes, ele pode estar contaminado por alguma doença e os indivíduos, eles podem ali acabar tendo contato, né, e adquirindo algum tipo de vírus ou bactéria em decorrência à exposição a essa substância. Bisturi também é um objeto, né, cirúrgico, onde ocorre uma grande taxa de acidentes, também pelo seu aspecto ali cortante. Secreções estão dentro também desse quesito.
e outros, né, outras modalidades aí de objetos ou substâncias que podem ocasionar acidentes dentro de uma unidade hospitalar. Então, observem que as agulhas são as maiores causadoras, né? A origem dos acidentes parte aí delas, possivelmente pelo seu descarte inadequado, tá? Ou pelo mau uso, não haver ali pessoas capacitadas para manuseá-las, tudo isso pode estar dentro aí desse processo para que haja a causa desses acidentes. Então, dentro de um setor hospitalar, os acidentes com materiais biológicos, eles vão estar acontecendo, estarão acometendo, em grande maioria, tá, funcionários, ou seja, qualquer tipo de pessoa que esteja ali dentro daquele ambiente trabalhando. Então, é muito comum a equipe da enfermagem ter algum tipo de acidente com esses objetos. Médicos, né? Pessoal da limpeza, qualquer pessoa pode estar ali exposta ao risco de um acidente envolvendo esses materiais. Residentes e estagiários são aí a minoria das pessoas aí que sofrem acidentes em decorrência de acidentes que envolvem materiais biológicos, e outras especializações também estão ali no nível bem abaixo, tá? Então, os funcionários que realmente trabalham ali naquele setor são os mais acometidos por esses acidentes com materiais biológicos. Então, esses dados aqui foram retirados no hospital, tá certo? No ano de 2006, onde ele exemplifica aí o número de acidentes por função, tá? Vejam aí que os auxiliares de enfermagem foi uma média aí de 107 funcionários que sofreram um acidente envolvendo agulhas. 36 foram os números de residentes e estagiários que passaram por essa situação. 35 auxiliares de serviços, no caso de serviços gerais, né, o pessoal da limpeza, que higieniza ali o ambiente. 10 médicos sofreram acidentes aí nesse hospital no ano de 2006. 4 enfermeiros e outros, né, outros profissionais que estão ali dentro do local. Houve aí uma média de 45 outras pessoas que foram atingidas por acidentes envolvendo aí esses objetos perfuro-cortantes, que são as agulhas, tá bom? Então, quem trabalha diretamente com esses objetos, que é o pessoal da enfermagem, passa a ter um índice maior de acidentes dentro do setor. Isso por conta aí do trabalho excessivo, né? Do grande número de pacientes, e aí pode haver ali alguma situação, né, de emergência que possa acabar dando evidência, dando origem a um acidente envolvendo um material perfuro cortante. Então, observe que esse pessoal são os mais atingidos aí por esses acidentes envolvendo agulhas. Então, novamente, segundo estatísticas, os objetos, né, da classificação ali biológica, do risco biológico, envolvendo materiais perfuro-cortantes, são aí a grande maioria. A gente tem 57% dos acidentes sendo ocasionados por esses materiais, tá bom? E aí, em cada 3 acidentes típicos, 2 ocorreram com materiais biológicos e perfuro-cortantes. Então, vejam a grande facilidade de se haver ali a questão do acidente biológico sendo ocasionado por esses objetos, certo? Então, as partes do corpo que mais são atingidas por esses objetos perfuro-cortantes, né, e por qualquer outro tipo de material biológico, na grande maioria, tá? A região que mais vai sofrer com esses acidentes é a região aqui das mãos, com 8%, e dos dedos, né, com 70%, totalizando ali 78% dessa região aqui do membro superior
que é atingido por esses objetos, né? Aí nós vamos ter ali como minoria região do cotovelo, braço, ombro e pé. Desde que até para os olhos a gente tem um índice muito grande para acidentes que envolvem materiais biológicos. E como a maioria deles vai estar numa forma líquida, né, numa forma pastosa, pode haver ali a chegada até a região da face, né, e atingir o olho de um indivíduo. Porém, dentro aí de todas as estatísticas, os acidentes envolvendo materiais biológicos e percuro-cortantes atingem principalmente a região das mãos e dos dedos, certo? Então, dentro das resoluções existentes na NR32, a resolução de número 1, ela tem ali como objetivo principal definir entre os diversos itens da NR32 aqueles que são considerados prioridades para o Estado para as ações de fiscalização. Tá? No caso, a fiscalização ela acontece dentro das empresas e acontece também em conjunto com os trabalhadores. Então, quais são os itens de maior importância dessa normativa que merecem uma atenção do Estado para que seja sempre feita uma fiscalização, né? Essa fiscalização, ela acontece de modo que seja vistoriado o ambiente hospitalar, a fim de observar se os funcionários estão utilizando o equipamento de proteção individual da forma correta, tá? Se a carga horária de trabalho está realmente sendo exercida, tá bom? Então, tudo isso é abordado dentro da resolução de número 1, a fim de que exista ali a fiscalização dos serviços para que seja a vistoria, a fim de que sejam evitados aí possíveis acidentes de trabalho por conta de irregularidades dentro dos setores de serviços de saúde. A resolução de número 2, ela tem como objetivo definir a relação e responsabilidade de contratadas e contratantes em serviços de saúde na área da segurança e saúde no trabalho para o Estado. Então, dentro do serviço hospitalar, deve-se ter um profissional que ele tenha uma atenção voltada à segurança e saúde do trabalhador. Dentro da radiologia, nós temos um profissional chamado de supervisor de proteção radiológica, que é ele que vai ter ali as funções de fiscalizar internamente a empresa, a fim de ter essa certeza de que está havendo ali a proteção, de que os trabalhadores, os operadores estão se protegendo dos riscos que estão ali inerentes ao seu trabalho, tá? Então, é muito importante ter esse profissional ali ativo dentro dos setores. A resolução de número 3, ela tem o objetivo principal de definir critérios e controles do Programa Básico de Capacitação em Segurança e Saúde no Trabalho, obrigatório para todos os trabalhadores dos serviços de saúde para o Estado. Então, a empresa, né, ela deve oferecer aos trabalhadores capacitação periódica, a fim de que eles sejam treinados, né, a todos os tipos de situações que podem estar acontecendo dentro ali do ambiente hospitalar, como, por exemplo, a questão da capacitação para o descarte de resíduos, né, como descartar os resíduos de forma correta, ou ainda como utilizar as agulhas a fim de evitar acidentes, tá? Então, a empresa contratante, ela é responsável pela capacitação dos trabalhadores, tá? A fim de que ela contrate ali uma empresa especializada em treinamentos para poder treinar todo o pessoal para que não tenha-se o risco ali de acidentes, de forma geral, tá? É claro que cada setor também tem um treinamento específico, né? O pessoal da radiologia tem um treinamento para poder
aprender a mexer nos equipamentos, a saber como utilizar os EPIs específicos, a radiologia. O pessoal da enfermagem também vai ter um treinamento, a fim de que seja ali ensinado a eles a questão do uso dos EPIs, né, dos riscos que pode expor o paciente durante os procedimentos. Então, toda essa capacitação, ela é disponibilizada pela empresa contratante. Essa empresa contratante, ela vai contratar uma empresa que seja responsável por dar esse treinamento aí para os operadores. Então, dentro desse treinamento, né, todo o conteúdo programático, todas as coisas que devem ser vistas, elas têm que englobar todos esses pontos, né? Identificação e avaliação dos riscos. Então, o que é que pode ser feito para que o indivíduo ele identifique que está exposto a um risco dentro do seu ambiente de trabalho, tá? A questão também da percepção de risco, né? Como perceber que o risco ele está acontecendo e como proceder, né? O que é que pode ser feito? E ainda dar ali técnicas, né, para que sejam reduzidos os riscos dentro do ambiente hospitalar. Da mesma forma, os operadores e os profissionais são capacitados acerca de cada tipo de risco. No caso do risco físico, o ênfase é dado às radiações ionizantes, né, uma vez que elas podem ocasionar acidentes muito nocivos e trazer efeitos biológicos também nocivos ao organismo de um indivíduo. Riscos biológicos ficam com ênfase ali nas doenças mais prevalentes do serviço. Então, se no serviço que você trabalha é o hospital que está atendendo os pacientes com coronavírus, com a Covid-19, todo o treinamento vai ser focado nessa doença, na questão do uso do EPI, né, nas práticas que vão ser realizadas a fim de evitar a contaminação, tá? Então, tudo isso é visto aí dentro desse treinamento. A questão do risco ergonômico também é bem avaliada dentro dos serviços aí, a fim de que o indivíduo ele tenha uma saúde postural adequada. Os riscos mecânicos são dados aí através de avaliações periódicas nos equipamentos que são utilizados e os riscos específicos por setor ou atividade. Então, o pessoal da limpeza, né, tem que ter cuidado com a separação do lixo, tem que saber como realizar o descarte correto, tá bom? Nas lavanderias, as roupas, elas têm que ser lavadas de forma individual. Eu não posso misturar as roupas de um indivíduo que está com Covid com as de outro paciente, né, que fez uma cirurgia e está no pós-operatório. Então, tudo isso tem que ser avaliado dentro dessa capacitação que passa a ser oferecida pelo pessoal da clínica, né, ali pelos responsáveis. Então, aqui a gente pode estar observando os equipamentos de proteção individual que podem estar sendo utilizados tanto dentro do ambiente hospitalar como fora dele, né? Pois o EPI não é um objeto de proteção que se restringe apenas a clínicas e hospitais. Então, vejam que nessa primeira a gente consegue ver um profissional todo parametrado, com avental, com luvas, bota, né? Aqui ao lado a gente vê as botas de couro, que são utilizadas principalmente na parte laboratorial, onde se trabalha com químicos, com ácidos, tá bom? Aqui o vestiário, área suja, área limpa. A área limpa é aquela que você guarda os seus pertences pessoais. A área suja é aquela a qual você troca de roupa após os procedimentos, né? Então, aquela roupa ela pode estar contaminada, pode estar com secreção, com sangue. E aí, para evitar patologias, né, contaminação, é
feita a troca de roupa nesse local que nós chamamos de área suja, que é onde o indivíduo ele vai estar passando pelo processo de descontaminação, né? Ele retira a roupa e descarta nesse local. Aí os pontos de segregação dentro dos ambientes hospitalares, onde o líquido ele fica ali armazenado para a coleta. Lembrando que cada lixo deve ser ali armazenado, resguardado, de forma que eles não se misturem e que não causem aí acidentes. A segregação, né, a separação do lixo acontece em recipientes, então existe o lixo específico para armazenar o lixo biológico, o lixo químico, tá? Tudo isso deve ser aí descartado da forma correta para evitar contaminação, para evitar acidentes com esse lixo. Então, dentro de uma unidade hospitalar, a gente tem diversas lixeiras, onde elas simbolizam de forma clara e objetiva qual o conteúdo, qual o rejeito que deve ser descartado naquele local. Então, as lixeiras, normalmente, elas vêm ali com um símbolozinho, a qual indica qual tipo de lixo deve ser colocado ali dentro. No caso aqui, a gente consegue ver a questão do símbolo ali de risco biológico, tá? Onde agulhas, né? No caso, agulhas não, que elas não podem ser descartadas em um lixo dessa forma. Mas qualquer tipo de recipiente que teve contato com o objeto e que se dispôs ali à presença de saliva, de secreções, deve sempre ser armazenado nesses lixos que possuem aqui esse símbolo, né? E também refere-se a um material que ele tem caráter infectante. O acondicionamento, né? Aqui também ainda do lixo, da questão do material de limpeza, sempre é feito em um local apropriado para isso. E a coleta, ela acontece de forma que o ambiente onde esse lixo estava armazenado, ele seja limpo, tá? Então, para reduzir ali qualquer tipo de risco, sempre que há coleta, há a limpeza do local onde esse lixo ele fica armazenado, tá? E aí, como eu falei, cada tipo de lixo vai ter um tipo de descarte específico. Aqui o armazenamento externo, onde a gente consegue ver de forma mais organizada, né, esse lixo. Nas imagens anteriores, realmente estava uma situação bem mais precária, onde a gente observava o lixo todo disposto de forma desorganizada. Aqui o armazenamento externo para rejeitos radioativos, eles também têm uma forma de segregação, de descarte, que evite acidentes, tá certo? Na questão de contaminação com a radiação. Então, existe uma blindagem para que esses rejeitos fiquem armazenados, a fim de que a energia ela não se dissipe para outros locais, tá bem? O transporte também desse lixo é feito de forma muito cuidadosa para que o responsável por isso ele não seja exposto de forma inadequada, principalmente quando se tratar de rejeitos radioativos. E para a questão de prevenção de acidentes, é adequado que haja um local de armazenamento sobre rodas, onde o indivíduo ele já não precise passar por esse processo de carregar o lixo, né, com as mãos. O lixo fica todo armazenado aqui dentro desse grande recipiente e é carregado até o seu local de destino, evitando aí com que o indivíduo ele seja exposto, né, de forma ali inadequada e podendo ocasionar algum tipo de acidente ao seu organismo. Então, sempre ter também a noção, né, de descarte, a fim de que nunca deve se ter uma quantidade exacerbada de lixo dentro de um galpão desse, né, onde o lixo fica armazenado, justamente para que não haja ali a queda dele para fora do recipiente, né, ou dependendo do local a qual é descartado, porque isso acontece, para evitar a presença de ratos, de baratas, né, de animais que possam levar, né, esses rejeitos para outros ambientes e acabe contaminando aí outras pessoas. Na questão da higiene,
O hospital, o ambiente, ele deve dispor sempre de pia, com sabão, lixeiras, álcool em gel, tá? O local onde é feito o descarte, né, de perfuro cortantes, de seringas, também deve ser um local muito bem higienizado para que não haja contaminação. Para evitar acidentes, objetos perfuro-cortantes sempre são descartados nessas lixeiras, né, de papel, aonde não se tem o perigo ali do material sair para fora da região desses recipientes, tá certo? Então, esse tipo de lixeira que serve para guardar os materiais perfuro-cortantes, eles devem ser bem sinalizados, né? Onde a gente tem ali a sinalização de que deve-se utilizar luvas para poder descartar, né? Ou manusear essa pequena lixeira, a fim de evitar possíveis acidentes, tá bom? Então, é proibido, né, retirar as seringas, as agulhas desse local para reaproveitamento. Essas agulhas, elas devem ser desprezadas junto com as seringas, ou seja, deve ser descartada junto com a seringa. Não se pode reencapar, né, pois se alguém olhar e perceber que está reencapada, pode achar que é uma seringa nova, que está misturada ali com as seringas que já foram utilizadas, tá? Então, não se pode aí ter a questão de reencapamento, né? Da forma que você terminou de utilizar, você descarta junto com a seringa. E a questão de volume dentro desses recipientes não pode ultrapassar ali 2/3, ou seja, observa que se eu fechar aqui esse recipiente, não vai ficar um volume, né? A tampa não vai querer subir, voltar, porque ele está muito cheio. Então, nunca deve ficar muito lotado de descartes dentro dessa lixeira, a fim de que eles não caiam, né? Ou não... a fim de que eles não sejam expostos, né, ao ambiente. Pois uma lixeira muito cheia, a gente sabe que ela tende a, a transbordar. Então, se houver ali o transbordamento desses materiais perfuro-cortantes, eu posso ter ali um acidente acometendo qualquer outro indivíduo, né, que passar ali com um calçado que não seja apropriado ou que ainda tenda a pegar, né, esse objeto para colocar no lixo. E aí, se ele se fura, essa agulha, ela pode ter passado por um paciente, né, que tem algum vírus, que tem alguma doença, e aí a gente vai ter um acidente sendo ocasionado. Então, dentro da normativa que envolve aí a NR32, a gente tem o PPRA, tá? A qual ele trata-se do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, aonde ele está bem expresso lá na NR9 e na NR32 a gente também vai ter ali conceitos acerca desse item. Então, esse PPRA, ele traz ali como definição a identificação dos riscos biológicos mais prováveis em função da localização geográfica e da sua característica do serviço de saúde e seus setores. Então, aqui haverá uma avaliação do local de trabalho e do trabalhador para ver se as atividades que são desenvolvidas apresentam um risco biológico, tá, ao organismo do indivíduo, a fim de que ele possa ser ali ocasionado algum tipo de acidente. Existe ainda o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, também descrito com clareza na NR de número 7, porém, lá na NR 32 a gente também vai ter um foco quanto a esse programa. Aqui ele vai estar expressando a questão do reconhecimento e da avaliação dos riscos biológicos, certo? Aqui vai haver o que nós chamamos de localização das áreas de riscos. Essas áreas de riscos, elas falam ali sobre os locais existentes dentro do hospital. A nossa próxima aula a gente vai estar falando melhor sobre essas áreas de risco, sobre o mapa de risco que envolve todo o ambiente ali hospitalar, a fim de caracterizar cada região com um risco que os profissionais e o paciente pode estar ali exposto, tá?
Então, aqui dentro desse programa de controle médico de saúde ocupacional, a gente vai ter treinamentos, a gente vai ter a questão de formações, né, de palestras, a fim de que o indivíduo ele tenha a questão ali do conhecimento acerca dos riscos que a sua profissão pode trazer. Então, a questão da vacinação também ela é bem inerente dentro desse processo. Então, todos os trabalhadores eles recebem as vacinas em dias, a fim de que eles não fiquem doentes, né? Ou que não fiquem expostos a algum risco que esteja inerente ali à sua proteção. Quanto, né, a essa questão de preocupações, todos os processos de sistematização em administração hospitalar inserem a capacitação dos profissionais e a prevenção de acidentes de trabalho. Então, uma das maiores preocupações que deve existir dentro de um ambiente hospitalar é a questão ali do treinamento, certo? Da capacitação que deve existir, tá? do hospital, da clínica, para com o profissional. Então, o profissional ele tem que estar ali todo preparado, né, para a questão de parâmetros que envolvem a utilização de EPIs e de possíveis acidentes que podem acontecer ali dentro de um local de trabalho. Então, por isso a importância de sempre se ter ali a questão do treinamento. Quanto aos riscos que um indivíduo ele está exposto dentro do ambiente de trabalho, dentro do risco químico, existem algumas coisas que podem ser feitas para evitar possíveis acidentes. Então, para evitar os acidentes, né, que estão inerentes aí ao risco químico, é solicitado manter a rotulagem dos produtos químicos. Então, os ácidos, os remédios, os quimioterápicos, né, tem que ter o rótulo dizendo do que se trata aquela substância, contendo o seu prazo de validade, como é feita a sua utilização, tá? Se tratar de algum tipo de material descartável, deve-se proibir a reutilização. Luvas, máscaras, que são de cunho descartável, claro, agulhas, né? Tudo isso deve ser proibido, tá? Para evitar a contaminação, para evitar a questão ali da proliferação de bactérias, de vírus, que um operador pode ter sido exposto, né, com aquele EPI, e aí na reutilização pode acabar sendo contaminado uma outra pessoa. Todo recipiente contendo produto químico manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, a composição química, a sua concentração, a data de envase e de validade e o nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. Então, deve-se ter esse cuidado aí quanto aos produtos químicos, né, que são manipulados, que são fracionados ou que são criados dentro de laboratórios. Então, algumas instruções gerais acerca desses produtos químicos, né, a gente tem o seguinte: as fichas fornecem informações básicas para a utilização segura de produtos químicos, isto é, com o menor risco possível de incidentes, acidentes e doenças profissionais. As fichas são destinadas aos gestores, níveis de chefia e demais profissionais habilitados, né, a preencherem ou a terem ali acesso a esses documentos. Os profissionais acima mencionados, com conhecimento de suas chefias, devem repassar as informações das fichas da maneira mais adequada, tá? Para todos os profissionais que venham a utilizar aquele produto. Então, se você usa ali um fármaco, um remédio, né, durante um tratamento, durante um curativo, tem que informar para os demais profissionais todos os parâmetros quanto este elemento, né, toda a sua ficha técnica. As chefias dos setores que utilizam
ou armazenam produtos químicos devem garantir que as fichas dos produtos utilizados estejam permanentemente disponíveis para consulta pelo pessoal habilitado. Então, aqui nós temos um exemplo de ficha, tá, de um produto químico. No caso, nós temos aqui o álcool etílico, onde aqui a gente tem toda a questão da sua identificação, da questão também de parâmetros ali que estão voltados à parte de riscos que esse álcool pode trazer, a questão dos primeiros socorros que podem ser feitos quando houver ali a exposição a esse material, tá? Então, é bem interessante que essa ficha ela seja ali disponibilizada para o pessoal habilitado que possa estar ali exercendo funções, né, dentro de um setor com essas substâncias. Quanto aos riscos biológicos, a gente tem aí as seguintes características que estão aí inerentes aos riscos biológicos, né, a prevenir acidentes que envolvam ali objetos, né, a questão de resíduos corpóreos, tá? Então, a higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviços de tratamento intensivo, unidades de pacientes com doenças infecto-contagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com o material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. Então, o risco biológico está ali muito inerente à limpeza, né, das vestimentas que não são descartáveis e que são utilizadas dentro de um serviço hospitalar, tá? Então, se não houver ali uma higienização adequada, a gente pode ter contaminação, a gente pode ter infecção para os indivíduos que utilizarem dessas vestimentas, tá bem? Então, aqui a gente tem uma tabela que ela trata da questão do gerenciamento de riscos dentro do serviço de saúde, tá bom? Então, aqui a gente observa um exemplo, tá? Uma tabela modelo, a qual a gente identifica o número de trabalhadores, né, de acordo com as funções. No caso aqui, 14 auxiliares de serviços gerais que trabalham na coleta ou na limpeza. O tempo de exposição, que é o tempo que eles estão dentro do hospital, 8 horas por dia, né, durante 5 dias por semana. O local aonde essas pessoas elas estão presentes, né? Depósito intermediário de resíduo radioativo, químico, infectante e comum. Os agentes ambientais que essas pessoas estão expostas, a radiação, né, ionizante, dentro ali do risco físico, biológico, a gente vai ter a questão de roupas, né, que estão contaminadas, do químico, os químicos, né, os produtos, os fármacos, agulhas, seringas que foram contaminadas. Dentro do risco biológico, novamente, a gente tem ali a questão dos resíduos infectantes, né, e do resíduo comum, que são aqueles que são utilizados no dia a dia. Então, aqui há a descrição de cada um desses tipos de forma, né, que deve ser feita ali o tratamento, a questão do transporte, do armazenamento desses resíduos, e aqui há as medidas de controle para que seja evitado o acidente. Então, aqui é só um exemplo de como é feito todo ali a questão do gerenciamento de risco dentro de um local. Então, ainda dentro, né, dessa questão de gerenciamento, a gente tem os acidentes com quimioterápicos, que são comuns de acontecer dentro de um ambiente, né, que realiza ali, tratamentos de quimioterapia, fazendo uso de substâncias que vão estar ali ajudando a destruição de células tumorais. Então, quando acontece um acidente com esses quimioterápicos, a gente vai ter ali um risco, né, um acidente a nível ambiental, ou seja, ali é um ambiente a qual os indivíduos eles estão expostos, e a gente tem a questão do risco pessoal, onde a pessoa que foi exposta ao material, né, vai estar correndo ali aquele risco. Então, no risco ambiental, a gente tem a contaminação do ambiente devido à saída do medicamento do envase no qual esteja acondicionado
seja por derramamento ou por aerodispersóides, sólidos ou líquidos. Então, quando há ali o extravasamento do medicamento para regiões ao ambiente a qual aquele paciente está se tratando, eu tenho a contaminação do ambiente, tá? Assim como uma pessoa, se ela tem contato ou inala esses medicamentos sem a necessidade terapêutica, ela também passa a ser contaminada, certo? Ela vai ter ali dentro do organismo dela, até então, um quimioterápico que pode trazer ali riscos, né? Efeitos colaterais. Então, dentro da cabine de segurança biológica, nós temos o local onde é preparado esses quimioterápicos, onde eles são armazenados. Assim como para a gente da radiologia, existe também uma certa cabine de segurança biológica, lá na medicina nuclear, que é uma área onde a gente vai ter substâncias radioativas que são utilizadas para diagnóstico ou tratamento. Então, essas substâncias, elas são acondicionadas em um local que tem uma blindagem, a fim de que a radiação ela não exponha o indivíduo que está ali manipulando aquela fonte. Então, naquele local é feito todo o preparo e armazenamento desse material, a fim de que não exista a questão da contaminação. Então, dentro da sala de preparo dos quimioterápicos, tá? A gente tem que ter ali uma cabine de segurança biológica, classe 2B2, que é estabelecida aí pela resolução da diretoria colegiada, de número 220. A área mínima tem que ser de 5 metros quadrados, né? É um espaço relativamente pequeno. Deve haver suprimento de ar necessário para o funcionamento, então o ar sempre tem que estar circulando dentro do ambiente. E o local e posicionamento de forma a evitar a formação de turbulência aérea. Tá? Então, tem que ser evitado qualquer tipo de turbulência aérea dentro da sala, para que não haja ali a dispersão das substâncias químicas. O vestiário, né, onde o paciente se troca, ou onde o operador ele se troca, né, troca de roupa, deve conter pia e material para lavar e secar as mãos, lava-olhos, né, uma ducha higiênica em caso de acidente, chuveiro de emergência, caso o indivíduo ele seja ali contaminado pelo material, né, no seu corpo. Deve haver EPIs e vestimentas para uso e reposição, armários para que sejam ali guardados seus materiais pessoais e recipientes para descarte de vestimentas usadas, né? Aventais que são descartáveis, máscaras, luvas, tudo isso tem um local específico ali para o seu descarte. A cabine, ela tem que ter um funcionamento 30 minutos antes do início do trabalho, tá? É feita toda uma limpeza, toda uma descontaminação e desinfecção do local onde vai ser realizado ali o procedimento, tá? Deve-se haver manutenções periódicas das cadeiras, dos equipamentos que possuem ali dentro da sala. Junto com a manutenção, deve-se ter um relatório, tá? Dizendo onde que mexeram, se consertaram algo. Etiquetas visíveis para comprovar a última e próxima manutenção também, né? Para dar aquela segurança para o indivíduo que vai estar ali dentro. Limpeza, descontaminação e desinfecção também deve haver dentro do ambiente. Superfície de trabalho para procedimentos de limpeza, quando de ocorrência de acidentes com derramamentos e respingos, né? Então, toda a superfície ali, ela deve ser de fácil limpeza, no caso aí de respingos, derrames, de acidentes que envolvam os quimioterápicos, tá? A gente está falando muito de quimioterápico, porque é o que mais são os acidentes assim dos mais graves, né, que podem acontecer dentro de um ambiente hospitalar, assim como também os acidentes que envolvem a radiação também entra nesse grupo de nocividade, né, de perigo. Deve-se ter um kit de emergência com luvas de procedimentos, avental impermeável, compressas absorventes, proteção respiratória, que é a máscara, e ocular, que são óculos, sabão e recipientes para descrição de resíduos e procedimentos de emergência, além de também ter que existir ali torneiras e pias próximas, né, para que haja lavagem das mãos, e até mesmo um chuveiro, para que o indivíduo ele possa, né, tomar ali um banho e retirar os excessos de quimioterápicos que podem estar em contato com o seu corpo em decorrência de acidentes. Quanto ao aspecto social,
evitar o constrangimento familiar, né? Uma vez que muitas vezes a pessoa ela vai estar ali para fazer o tratamento já doente, a gente sabe que o quimioterápico ele é muito forte, então poderá haver a perda de cabelo, né, de pelos do corpo, a pessoa está mais fraca, está mais debilitada, então tudo isso tem que ser evitado, né? Tem sempre que ter ali um afeto que não é direto com o paciente. Então, deve haver uma ausência de amizade e solidariedade, ou seja, você está ali para exercer a sua função, o seu trabalho. Então, você não pode adentrar, né, na situação psicológica do paciente, pois já existem profissionais que estão passando por isso. Então, você não pode criar nenhum tipo de vínculo com o indivíduo, tá certo? Caso seja criado algum vínculo e isso atrapalha ali o seu trabalho, você é afastado, né, do seu local de trabalho. Isso acontece para qualquer área da radiologia. A radioterapia, por exemplo, você não pode ter vínculo com os pacientes, pois vai que o paciente ele venha a falecer e aí você fica ali no estado de luto, no estado de tristeza, tá? Então, com isso, você vai ter um prejuízo durante o seu trabalho. Por isso, a importância de não haver esse vínculo, tá? Com os pacientes. Ser ético, né? Exercer a sua função sem adentrar na história do paciente. Quanto ao aspecto psicológico, né, do profissional, ele deve se preocupar com a saúde do indivíduo, mas como eu falei, ele não pode criar nenhum tipo de vínculo. Essa preocupação, ela tem que ser explícita de forma que você mostre a eficiência do seu trabalho para o paciente que está em tratamento. Caso o seu psicológico ele seja abalado, né, pelo seu trabalho, aí você é afastado, tá? Pois se você permanecer, você poderá causar algum tipo de impacto negativo na sociedade e na convivência familiar, tá? Então, não é interessante que tenhamos esse vínculo totalmente afetivo com o paciente, justamente para evitar ali futuros acometimentos, né, durante as atividades. Quanto ao aspecto empregatício, né, a gente tem a questão da necessidade de reposição, improviso e sobrecarga de jornada e treinamento adequado. A necessidade de reposição, ela está ligada a esses fatores, né? Se acontece algum tipo de acidente com o indivíduo, tem que ter um outro profissional que esteja ali capacitado, né, habilitado para exercer aquela função, tá? A sobrecarga da jornada de trabalho, ela não pode acontecer, principalmente dentro da nossa área da radiologia, que nós trabalhamos com a radiação ionizante, né? Então, se a gente ficar exposto por muito tempo à radiação, ela pode se acumular no nosso corpo e ocasionar efeitos biológicos. Na verdade, a gente utiliza os EPIs, os equipamentos de proteção, de forma que eles nos protegem da radiação. Porém, em algumas situações, né, a gente pode acabar sendo exposto, o que não vai gerar um problema tão grande, né? O problema maior é se você for exposto ali diversas vezes e ter aquele acúmulo de dose. Então, para evitar isso, são feitos aí treinamentos, né, adequados para que o indivíduo ele tenha ciência da utilização dos equipamentos de proteção individual, de como exercer as suas atividades, de condutas que devem ser feitas ali durante os processos, né, em que houver algum tipo de acidente. Dentro do aspecto econômico, se o indivíduo desse ele é demitido por ter algum vínculo com o paciente ou por não exercer a sua atividade de forma eficaz, a gente vai ter como pontos diminuição de renda familiar, ausência de benefício da empresa e desconforto do padrão de vida, ok? Então, 7 passos importantes para toda essa questão de ter a amenização de riscos dentro de um setor hospitalar é a conscientização da administração, né? Ou seja, ela tem que estar consciente de todos os profissionais que empregam, né? Fazem parte ali do quadro de funcionários. O plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde também tem que ser feito de forma que o indivíduo ele não tenha nenhum tipo, né, de acidente,
quanto ao gerenciamento dos resíduos. Então, agulhas têm que ser colocadas em locais adequados, certo? Assim como seringas, assim como vestimentas que foram contaminadas, tá? A questão da Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é formada aí pela equipe multidisciplinar. Então, cada área entende como deve ser feito o descarte ali dos resíduos presentes no setor. Então, dentro do setor de radiologia, a gente tem as fontes radioativas, que elas são utilizadas, né, para tratamento ou diagnóstico. Se essas fontes são aplicadas no organismo do indivíduo, ele vai ter a fonte dentro do seu corpo. Então, ela vai ser eliminada através das excretas, né? Então, tudo isso tem que ser armazenado, né? Tem todo um processo para que não haja contaminação do pessoal. Conscientização dos funcionários e dos clientes, tá? Quanto aos riscos que aquele ambiente ele pode oferecer. Então, é muito importante a gente sempre explicar os procedimentos e os riscos que o procedimento pode trazer, caso seja realmente um risco muito nocivo, tá? Reciclagem de resíduos, ela pode estar acontecendo para até amenizar aí as situações econômicas dos hospitais. Porém, esses resíduos, eles não, dentro da unidade hospitalar, não acontece muito isso. Ainda mais que nós trabalhamos com resíduos que são, em grande maioria, infectantes. E treinamento, certo? Deve sempre haver treinamento dentro das unidades hospitalares com os profissionais que estão ali exercendo as suas atividades, tá? Então, gente, esse nosso conteúdo de hoje foi mais assim uma abrangência de pontos específicos que a gente encontra lá na NR32, tá certo? Dê uma vistoria nesses conceitos, né, de qual a finalidade da NR32, vejam o que pode ser feito aí para amenizar os riscos biológicos, químicos que a gente viu aqui no material, tá bom? E é isso, tá? Próxima aula, a gente vai estar aí falando sobre noções de infecção hospitalar e sobre mapa de risco. Então, a gente vai poder aplicar de forma melhor como identificar os riscos dentro de um determinado ali setor, dentro da unidade hospitalar, dentro da clínica de radiologia, ou seja, o que for, certo? Bons estudos e até a próxima aula.